eu gostaria de apresentar para vocês os vinhos do mês de julho do Clube do Vinho Clarets França, assinado por mim, eu, Manuel Beato, que escolhi a dedo cada um desses vinhos. Hoje o trio é de vinhos tintos de 3 regiões diferentes. Nós vamos passar hoje pela Côte du Rhône, pelo Vale do Loire e pela Bourgogne, que produzem alguns dos mais espetaculares vinhos do mundo, de uvas diferentes, estilos diferentes, e essa diversidade nós vamos provar aqui. Quero provar com vocês agora então. Começando pelo Clos de la Bioterie, um vinho produzido pelo grande maestro Charles Joguet, um maestro do Vale do Loire, essa região tão extensa, tão cheia de diversidade na França. Ela segue ao longo de um rio de uma extensão de quase 1000 quilômetros e produz vinhos dos mais diversos. Aqui produzido na denominação de Chinon. Chinon que produz seus vinhos com a uva Cabernet Franc. Aqui nós temos o berço dos grandes vinhos da uva Cabernet Franc. Temos um pouquinho em Bordeaux, mas aqui só tem Cabernet Franc. A Cabernet Franc produz vinhos que são estruturados, mas nem tanto, não tão encorpados, mas que quando bem elaborados, como é o caso desse vinho, vocês vão ver que tem uma diferença, que tem uma amplitude, um corpo um pouco mais importante. Então vamos provar juntos agora esse vinho produzido pelo Charles Joguet. Um nariz bastante aberto e cheio de frescor, um nariz primaveril, vamos dizer assim. Então nós temos aqui todas as ervas, um pouco cheiro de chuva, né? Aquele mato depois da chuva, onde mistura terra e ervas, terra e vegetal. Tudo isso é um tanto que fragrante, né? Faz as narinas se abrirem para esse encontro primaveril, como eu estou dizendo. Tem toda uma fruta, um toque de pimentas, umas pimentinhas assim, tipo pimenta do reino, que também dá uma certa pitada de frescor e acaba fazendo com que a gente pense em um vinho instigante, que vai dar muito prazer, refrescante na boca, o qual a gente vai sentir agora. Vamos lá. Agora, essa primeira impressão, o que a gente chama de ataque, vem algo que a gente não tinha sentido no nariz, um toque mineral. E ele vai se estendendo, uma acidez assim delicada e envolvente, vai fazendo com que o vinho se abra ainda mais. Quando eu falo de acidez, eu estou falando, claro, da acidez do bem, uma acidez que dá uma certa cintilação para o vinho, aquela chamada, ela aguça um pouco mais o paladar. É um vinho que faz realmente aguçar o paladar, com toda essa fruta, esse vegetal, essas ervas que vão nos chamar muita atenção. Um vinho que ele é um falso leve, ele é bem estruturado, mas mostra um pouco de leveza. A gente lembra às vezes de falar disso quando a gente fala de um Pinot Noir, mas aqui a Cabernet Franc está fazendo esse papel. É um vinho leve, porém estruturado. No nosso passeio de hoje, nós vamos descer um pouquinho do Vale do Loire, vamos cair aqui na região da Bourgogne, ou Borgonha, como costumamos dizer aqui no Brasil. E aqui nós temos um dos vinhos dos mais queridos para mim, que ama tanto a Borgonha. É um vinho de Gevrey-Chambertin, produzido pela Sylvie Esmonin. Sylvie Esmonin, que se tornou engenheira agrônoma, enóloga, e com muita personalidade. Há mais ou menos 12 anos eu visitei o Domaine e eu pude provar isso. Ela faz vinhos biodinâmicos de excelência, com muitíssima personalidade. Por acaso ela é casada com o Dominique Laurent. Eu me lembro que na época ela desafiou o Dominique Laurent e um dos seus vinhos ela deu para ele vinificar e ao mesmo tempo ela fez a vinificação. Então depois eles iam testar, depois do vinho pronto, depois do vinho envelhecido na barrica, eles iam testar para ver qual era o melhor. Era uma brincadeira entre o casal. Essas coisas são das mais interessantes, porque a gente vê a personalidade de um produtor que faz vinhos, que procura a pureza, procura personalidade. É isso que a gente tem aqui, mas vamos provar juntos, tá? Gevrey-Chambertin, estamos no coração dos vinhos tintos, dos grandes vinhos tintos da Borgonha. Sylvie Esmonin, produtor.
Aromas cheio de cores. Nós temos aqui, eu falo cheio de cores porque parece assim que eu estou cheirando ponta de lápis de cor. Então tem floral, tem frutado, super bem dosado, super bem harmônico todo esse perfume, já bem aberto, apesar de ser relativamente jovem, e além de tudo, um mineral muito importante. A gente sempre fala de mineral, né? Mas o mineral, ele dá realmente um toque de frescor, alguma coisa que vai além dos vinhos mais simples. Normalmente para os vinhos mais nobres, quando tem esse mineral bastante nobre, dá uma certa nobreza para o vinho. Ele tem aqui ainda um tanto de especiarias secas, que vai fazer com que o vinho seja um pouco mais instigante. Vamos ver na boca como é que está esse Bourgogne da Sylvies Monin. É muito interessante perceberem uma coisa. Na boca existe um primeiro ataque, uma primeira impressão que é arredondada. A gente sente uma redondeza de um vinho muito bem acabado. Só que no decorrer desse vinho na boca, a gente chama de meio de boca, ele começa a se expandir, a se abrir. E ele tem uma das coisas assim, eu vou dizer que é uma complexidade no meio de boca, antes da gente sentir o final agradabilíssimo, o final longo, frutado, perfumado que tem esse vinho. É um vinho realmente de uma harmonia, um equilíbrio, um acabamento ímpar, né? Com muito frescor na boca, um vinho bastante direto, mas ao mesmo tempo que se expande quando a gente prova. É muito interessante a gente perceber o quanto um vinho pode ser eloquente quando a gente prova, quando é um vinho de grandeza como é esse. E nós descemos aqui desse nosso prazeroso passeio pela França, descemos então da Bourgogne e vamos para a Côte-du-Rhône. Dá até para fazer esse passeio de bicicleta, viu? Uma hora eu vou testar, parando para beber um pouquinho de vinho e descendo. Chegamos na Côte-du-Rhône, mais ao sul de Rhône, na denominação de Queyranne. Aqui o produtor é o Richaud. O Richaud eu tive a oportunidade, o prazer de visitar esse domaine também por volta de 12 anos. Foi na mesma época que eu visitei, na mesma viagem que eu visitei a Sylvies Monin, coincidentemente o vinho que nós acabamos de provar. E eu percebi um produtor bastante sério. Então era um produtor que busca, a gente sente nos seus vinhos isso, fazer algo mais radical. Radical no sentido exato da palavra. Radical no buscar a raiz da região, a raiz das uvas que compõem esse vinho. Esse vinho é composto por 4 tipos de uva, esse quarteto fantástico das uvas lá do sul do Rhône. Então nós temos aqui um pouco de Grenache, de Carignan, de Syrah e de Mourvèdre, que compõem esse vinho que é uma joia. Vamos então prová-lo juntos. Um vinho já cheio de frutas negras, maduras, um vinho que mostra bastante intensidade. Um toque de chocolate, um toque de terra, mas sem também deixar de ter um pouquinho do mineral que vai contrabalancear um pouco esse lado mais maduro, mais escuro do vinho, vamos dizer. Escuro na cor, escuro nos aromas. É muito interessante isso, ter essa imagem de um vinho mais escuro, mais, me parece, denso olfativamente, ainda que seja um pouco inadequado falar de densidade olfativamente, porque densidade a gente vai sentir agora na boca, que ele tem. Vamos lá. É tudo, toda essa densidade, cremosidade, untuosidade de um sul da Côte-du-Rhône. É típico da Côte-du-Rhône fazer esses vinhos quando se trata de um grande produtor, um vinho bastante cremoso, bastante untuoso, como eu disse, um vinho que tem uma maciez, mas uma maciez com muita estrutura, com muito corpo. Um vinho encorpado que traz um pouquinho de cada uma dessas uvas, que faz um desenho bastante amplo, que dá um vinho muito complexo. Então nós temos aqui esse vinho gordo, um vinho que enche a boca,
deliciosamente. Então esse é o painel do mês de julho, onde nós visitamos 3 das mais importantes regiões da França e nós vimos os estilos, do delicado ao mais robusto, e eu pude então apresentar um pouquinho daquilo que eu, Manuel Beato, escolhi, assinei aqui para o Clube do Vinho Clarets França. Então beijos e brindes a todos, eu encontro vocês no próximo mês.